Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e para aqueles que tinham dúvidas sobre se as políticas de migração em Portugal tinham ou não falhado, nomeadamente à esquerda, eis que aparece um artista que diz que 590 euros da Segurança Social essa para a qual ele não contribuiu um único cêntimo, não são suficientes para sustentar. Peço-vos que deixem um like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado adiram ao plano de apoio ao canal. Já agora venho anunciar que no dia de hoje faço 24 anos, portanto peço-vos, fica já aqui o apelo, deixem mensagens nos comentários que eu vou-vos respondendo consoante possa. Mas bom, venho-vos mostrar aqui um artista que diz que 590 euros da Segurança Social não servem, que ele tem família e que não consegue arranjar um trabalho. Tenho imensa pena, ironicamente, obviamente, sabem porquê? Porque o artista dá a entrevista em inglês, portanto ele acha que pode vir para cá não fazer um pingo de esforço de adaptação e que ainda por cima o país lhe deve alguma coisa. Eu sei bem o que eu faria em lugares de governação, mas enfim, venho-vos então mostrar aqui o vídeo que eu acho que é importante ser visto, que é para os artistas da esquerda que ainda estão confusos sobre este assunto, porque já há manifestações de imigrantes a chegar a Portugal às portas da AIMA, a nova organização do governo socialista que veio substituir o CEF. Vamos ouvir. Main problem is that social give me the benefit, it's 509 euro, but I have a family. You know about the rent cost more, not enough. And another problem is that cruise ship is a good job. À porta da Agência para a Integração, Migrações e Asilo estiveram centenas de imigrantes do Bangladesh, Índia e Paquistão. Muitos com filhos já nascidos em Portugal. Meus caros, o vídeo era curto, era isto que eu tinha para vos mostrar, mas para aqueles que dizem que estes artistas, porque tiveram cá os filhos, passaram a ser portugueses, como conseguem compreender a nacionalidade, para mim é uma coisa que não se pode dar ao desbarato tão pouco, porque vocês nasceram dentro de certos limites territoriais. Ser português vai muito além da ideia territorial no meu entendimento da coisa. Mas o que eu gostava de vos explicar sobre este assunto é muito simples. Vamos olhar para isto primeiro de um ponto de vista mais literal e mais racional. Será que consegue a esquerda perceber que, tendo em conta que nós não conseguimos dar vazão aos imigrantes que já cá estão, temos que estabelecer um limite para receber pessoas? Esta é a primeira, olhando de um ponto de vista mais racional. Ora, porquê? Porque as pessoas que para cá vêm à procura de uma vida melhor também não vão conseguir procurar essa vida melhor se entrar toda a gente e se toda a gente tiver acesso ao mesmo determinado número de coisas. Agora, de um ponto de vista mais óbvio e não tão direcionado para políticas e para a malta de esquerda. Eu estou-me a borrifar, e hoje são bem as palavras porque pode haver aqui alguma dúvida, eu estou-me a borrifar para a família do artista que falou e dos artistas que estão ali à volta a distribuir papéis, se as famílias portuguesas não estiverem cuidadas. Se as famílias portuguesas continuarem a ter idosos que trabalharam na altura do Estado Novo e que não têm direito a reformas contíguas, nomeadamente recebem 200 e 300 euros de pensão, se os nossos idosos continuam a não ser cuidados de forma adequada, se as famílias que estão cá não conseguem comportar uma renda, se nos últimos 10 anos saiu 1 milhão de pessoas do país, se temos 1/3 das mulheres em idade fértil fora do país, se temos 1/3 dos jovens fora do país, se temos pessoas que não conseguem pagar rendas e que têm que optar entre alimentação e medicação, eu estou-me a borrifar para a família do artista que falou. Em primeiro lugar, temos que dar condições aos idosos que vivem em Portugal. Os idosos que vivem em Portugal, nomeadamente, que não descontaram no mesmo sistema de descontos que nós, por exemplo, descontamos hoje, independentemente da sua instabilidade, e que eu compreendo que esteja desequilibrado, também está desequilibrado muito por causa disso. Aliás, se me permitem a nota, por cada jovem formado a ganhar um salário decente, adequado à sua qualificação, precisamos de 3, 4 artistas destes a ganharem salários miseráveis para compensar na Segurança Social. Portanto, quando o Partido Socialista vos disser que está a ser muito solidário por acolher imensas pessoas destas, relembrem-se desse Partido Socialista que fez com que 1 milhão de pessoas saísse nos últimos 10 anos. Relembro também que dos últimos 27 anos o Partido Socialista governou 20. E, portanto, se querem incutir, se querem impor responsabilidades a alguém, eu sugiro o Partido Socialista. Por parte destes artistas, e mais especificamente ao artista que falou por eles todos, gostava que ficasse claro que o país não lhe deve nada. A única coisa que este artista deveria ter dito em frente à Câmara é que está grato por estar em Portugal e ter a possibilidade de receber um benefício para o qual ele não descontou.
Essa é a primeira. A segunda, que eu acho que também é importante, é, ele diz que não consegue um trabalho bom e um trabalho fixo, mas dá a entrevista em inglês. Meu caro, se tu vens para Portugal, não sabes falar português e queres um trabalho fixo, não procuras um pingo de adaptação e pões a tua família, nomeadamente, como têm feito imensos, junto do Martim Muniz, guetizados a perpetuar comportamentos, a viver à custa de subsídios, não se adaptam, não aprendem a língua, não sabem a história e depois querem um emprego. Meus caros, perdoem-me, mas se vocês não se adaptam, o país não tem que se adaptar a vocês. Ninguém vos deve nada. Portanto, se vocês chegaram a Portugal, têm que se adaptar e têm que estar gratos pela oportunidade que vos foi dada. Sou a favor de imigração, mas a imigração tem que ser controlada por duas razões. Primeiro, para não acontecer a bandalheira que está a acontecer neste momento, que como entram demasiadas pessoas, nós não temos recursos para receber estas pessoas e ainda temos a audácia de atribuir determinado número de benefícios, nomeadamente 590 euros de benefícios para o qual não chega, e ele tem razão, não chega efetivamente, mas essa não deve ser a maior preocupação do governo português. E depois, também temos que perceber que se a imigração é controlada para conseguirmos dar condições aos que vêm, a imigração também tem que ser controlada de um ponto de vista da descaracterização do país. O país, se recebe demasiadas pessoas e está a receber, já apareceu uma notícia há uns dias atrás, que mais de 30% dos nascimentos em Portugal do ano passado foram de mães estrangeiras. Além desses nascimentos, temos 1 milhão de saídas nos últimos 10 anos, temos os nossos idosos que infelizmente vão falecer e depois temos jovens que não vão ter filhos em Portugal. E portanto, quando nós juntamos, e isto é muito simples e para terminar o vídeo, quando nós juntamos que 40% dos nascimentos já são de mães estrangeiras em Portugal, juntamos que a imigração são às centenas de milhares em Portugal e que mesmo esses nascimentos, que 40% são de mães estrangeiras, não chegaram aos 100 mil o ano passado. Portanto, temos os nascimentos, temos a entrada massiva de pessoas que nada têm a ver connosco, temos a saída massiva de pessoas que partilham a cultura connosco e também temos a morte de pessoas que, pela idade que têm, infelizmente vão partir. E, portanto, a partir daí, juntando estes fatores todos e percebendo que os nossos jovens, aliás, 1/3 das mulheres em idade fértil estão fora do país, percebam que vamos ser substituídos se a imigração não for controlada. E eu não aceito tornar-me um estrangeiro no meu país, citando Ernest Junger. Portanto, meus caros, eu acho que é importante falar sobre este assunto. Eu acho que isto deve ser um abre-olhos para os governantes em Portugal e que não deve ser ignorado. Eu não tenho que me sentir um estrangeiro em Portugal. Estas pessoas não têm que estar a receber mais benefícios do que idosos que trabalharam a vida toda para o país e do que pessoas que, por incapacitações muitas vezes criadas, olhem, por exemplo, em guerra, a defender o país, recebam 100 e 200 euros por mês, enquanto estes artistas chegam aqui de mãos a abanar, não descontaram um único cêntimo para a Segurança Social e, como ele diz, ainda recebem 590 euros de apoio, mas segundo o próprio não chegam. Eu gostava de perceber como é que este artista, que tem cara de ter mais ou menos a minha idade ou pouco mais, com corpinho para trabalhar, diz que não tem trabalho digno. Talvez se soubesse falar a língua do país para o qual escolheu vir, talvez e só talvez, e não andasse a perpetuar comportamentos guetizantes, vamos dizer assim, talvez ele tivesse um trabalho. Ele já tentou aprender a falar português, ele já tentou saber alguma coisa do país. É a pergunta que eu gostava de fazer. E para os governantes fica este apelo. Daqui a 10 anos vamos ter um país em que os portugueses são estrangeiros. Isso para mim não é aceitável, nunca vai ser. A imigração tem que ser controlada e espero que uma viragem à direita que está para acontecer nas próximas eleições europeias, que as pessoas não têm noção da dimensão e da força que tem o Parlamento Europeu nos países que pertencem à União Europeia. Eu espero que uma viragem à direita que corrija muitos dos problemas que estão a ser tidos em Portugal e em países semelhantes, porque Portugal nem sequer é dos piores. Portanto, meus caros, da minha parte ficou o apelo. Não aceito ser estrangeiro em Portugal. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Peço-vos que deixem um like neste vídeo, que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.